Boa noite a todo mundo. Hoje, então, dia 15 de janeiro, a gente vai dar sequência ao nosso bloco de sepse aqui nas quartas intensivas, tá? Hoje, quem vai falar de alterações circulatórias na sepse é a nossa residente R1, quase R2 aí, né, Letícia? Letícia Rezende, tá? Queria pedir para todo mundo, na medida do possível, manter os áudios fechados, manterem as câmeras abertas aí, tá? E é isso, vamos lá, vamos para a nossa aula. Vou passar a palavra para você aí, viu, Letícia? Então, boa noite, gente. Então, igual o Bruno falou, dando continuidade, né, ao bloco de sepsi. O Matheus, na semana passada, ele abriu o bloco ali com os conceitos básicos, aquela parte introdutória. E as aulas de hoje, agora a gente começa a aprofundar em partes assim, mais segmentadas, né? E aí, hoje a gente vai falar das alterações circulatórias na sepsi. E aí, resgatando um pouco ali do que o Matheus também trouxe na aula passada, a gente viu que, por definição, a sepsia ela vai ser aquela infecção que tem uma resposta desregulada do indivíduo, e isso vai cursar com uma disfunção orgânica. Então, assim, em cenários fisiológicos, que a gente tem um balanço, um equilíbrio entre os mediadores pró-inflamatórios e os mediadores anti-inflamatórios, de forma que isso vai agir de forma equilibrada, vai garantir a homeostase, aquela infecção inicial é superada e aí eu tenho o reparo e a cura do tecido. Quando a gente está num contexto de resposta patológica, num contexto ali de sepsis, eu tenho um desequilíbrio entre os mediadores pró-inflamatórios e os anti-inflamatórios. Então, eu tenho aquela chamada cascata de citocina, então eu tenho um estado pró-inflamatório muito exacerbado. E aí também tem o fenômeno, né, que diz de paralisia imunometabólica. Então, além de ter um monte de mediador pró-inflamatório de forma desregulada, eu tenho um sistema imune que está disfuncional ali naquele momento. Isso leva a um dano celular, que leva à falência orgânica. E aí, para a gente entender essa questão da disfunção orgânica, vai ser igual à lesão celular. A lesão celular vai ser igual à disfunção orgânica. E essa lesão celular ela acontece basicamente por dois mecanismos principais, né? O primeiro deles seria a isquemia tecidual, então os tecidos eles têm um mecanismo adaptativo de autorregulação de acordo com a oferta e demanda de oxigênio, eles conseguem autorregular isso e nesse contexto eles perdem essa capacidade de autorregulação. E aí é quando eu começo a ter um desbalanço entre oferta e consumo de oxigênio. Outro mecanismo aqui de lesão celular seria a lesão citopática, geralmente nas fases mais avançadas ali do choque. Quando eu já tenho uma disfunção mitocondrial. Então, apesar de chegar o oxigênio para o tecido, eu já tenho uma disfunção mitocondrial que eu não consigo utilizar esse oxigênio que eu recebo. Tá? É um fenômeno da anóxia citopática. E aí, a gente sabe que tem as diferenças assim, conceituais também entre sepse e o choque séptico, mas aí não tem como a gente falar de alteração circulatória sem aprofundar também no próprio choque séptico. E aí ele é descrito nos consensos sobre um subconjunto de sepse em que uma insuficiência circulatória profunda e as normalidades celulares e metabólicas elas estão associadas a um risco maior de mortalidade do que com a sepse sozinha. Então, aquele paciente que tem um choque séptico, ele tem uma mortalidade muito maior do que o paciente que só tem sepse, propriamente. E aí, por definição, o choque séptico ele é definido como aquela sepse com uma hipotensão persistente que vai necessitar de vasopressor para manter uma PAM pelo menos 65 e um nível de lactato acima de 2, apesar da ressuscitação volêmica adequada. E aí, dentro daquelas classificações dos tipos de choque, a gente sabe que o choque séptico, ele também é um choque do tipo distributivo. E aqui, o que acontece no choque distributivo é uma redução do tônus vascular. Então, tem vasodilatação, aumento de permeabilidade capilar, e isso leva a uma hipovolemia relativa, que vai cursar com uma insuficiência circulatória, e essa insuficiência circulatória leva a desóxide celular, que leva à disfunção orgânica.
E aqui, já lembrando, chamando a atenção em relação à sobrecarga de fluido, que a gente vai ver mais adiante, principalmente na fase de ressuscitação volêmica. Lembrar que aqui o choque distributivo ele tem uma hipovolemia relativa, então ele tem uma perda do líquido para o terceiro espaço. Não é igual um choque hipovolêmico, né, no caso do hemorrágico, em que realmente tem a perda desse líquido. Para a gente depois não ter que ficar correndo muito atrás do volume, que a gente às vezes pesou muito na mão na fase inicial. E aí, se eu tenho uma insuficiência circulatória, eu vou ter alteração no transporte de oxigênio. E aí, esse transporte ele vai estar alterado de maneira didática, mais ou menos nessas três caixinhas, nessas três formas. A nível de macrocirculação, então coração, grandes vasos, vai ser o mecanismo do choque distributivo. Então, vai ter vasodilatação, aumento de permeabilidade, leva a essa hipovolemia relativa e mais tardiamente pode ou não cursar com uma disfunção miocárdica. A nível de microcirculação, e aqui seria o principal no contexto da sepse, eu tenho uma redução da densidade capilar funcional. Então, nem todos os meus capilares, eles são funcionais. Isso leva a uma perfusão heterogênea do tecido, e é o que eu chamo de disfunção microcirculatória. E a nível celular, tecidual, é a questão da disfunção mitocondrial. Então, eu não, quando chega num ponto que, apesar de ter a oferta de oxigênio, eu não consigo mais extrair esse oxigênio. E aí eu entro numa disfunção metabólica. Todos esses, eles vão estar interligados em algum grau, uns mais, outros menos, mas vão estar simultaneamente tudo acontecendo, levando à hipóxia tecidual e levando à falência orgânica. E aí, quando a gente pega esse paciente para poder avaliar, no cenário ali de terapia intensiva, o objetivo vai ser sempre prevenir, identificar, intervir, resgatar e evitar a progressão ou novas disfunções orgânicas. Isso a todo momento, desde quando esse paciente chegou para mim, até eu ir monitorizando, intervindo e reavaliando a cada momento. Então, partindo da pedra angular ali, que eu tenho um desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio. Eu vou ter que avaliar as chamadas janelas perfusionais. E aí, assim, qualquer alteração em sistemas, ele pode ser considerado uma janela perfusional, mas aqui, a título, você acha que mais pragmático, ser mais rápido, ter uma avaliação mais rápida também, o que os estudos trazem são a avaliação dessas três principais janelas. Então, seria a janela do neurológico, avaliado pela escala de Glasgow, e aí, partindo do pressuposto de que o sistema nervoso central, ele atua, ele age, necessita estritamente de oxigênio. Então, se eu tenho uma redução de oferta, eu vou ter uma alteração mais precoce a nível neurológico. A nível tegumentar, teria o tempo de enchimento capilar acima de 3 segundos e a escala de Mottling alterada. A nível renal, mas aqui já seria precisaria de um parâmetro de mensuração também, seria a diurese menor que 0,5 ml por quilo por hora. E, de forma geral, o circulatório, porque eu vou estar monitorizando esse paciente, então, definido aí como uma pressão arterial média menor que 65, uma sistólica abaixo de 90, e aí, no caso aqui também vou precisar de métodos para mensurar, né, o exame, um lactato acima de 2. E aí, a partir disso, eu consigo ir montando um arsenal de possibilidades para poder avaliar a hemodinâmica desse doente. Só que aí a gente tem alguns detalhes em relação macro e microcirculação, principalmente. A macro fica relativamente simples. Então, vou monitorar basicamente o coração, grandes vasos, e é o que a gente tem de mais óbvio também. Então, vou avaliar a frequência cardíaca, pressão arterial média, PVC, mas aí reflete mais questão de retorno venoso. A questão mesmo na sepse é mais a microcirculação, que nem sempre eu tenho bons parâmetros para poder estar avaliando essas alterações. E eu tenho uma incongruência também entre macro e micro. Frequentemente eu vou estar ressuscitando esse doente, eu vou consertar a macro, mas eu não consigo consertar a micro, e ele não melhora do choque. Então, de parâmetro de microcirculação de maior acurácia que a gente tem é a videomicroscopia, só que não é um método que está muito disponível. Então, na imagem aqui, o A, a gente vê que é uma condição fisiológica, um indivíduo normal, os capilares normais, preservados,
homogêneos, têm uma boa densidade. E na outra imagem, na B, a gente vê que já tem uma rarefação desses capilares, tem algumas falhas de enchimento, vê que tem algum comprometimento na microcirculação. E aqui seria um método mais direto, de maior prazo, porque eu estou realmente vendo essa microcirculação, né, direto. Só que nem sempre está disponível. E aí o que tem nos estudos, tem vários métodos para se avaliar a microcirculação, mas é aquela coisa, quando tem muita coisa, nenhum é muito bom unicamente. E aí, o que a gente tem de mais validade seria até mesmo no exame físico. Então, o tempo de enchimento capilar alterado e a escala de Motley alterada. Um dos principais estudos aí, ele inclusive compara o lactato com o tempo de enchimento capilar para poder guiar essa ressuscitação, não tendo uma diferença significativa entre os dois como parâmetro. E a questão do Mottling é, às vezes, até meio óbvio, porque a gente vê aqui nessa outra imagem que um paciente que está com um livedo super extenso, ele aparentemente é mais grave, tem mais chance de morrer, tem uma mortalidade maior. Mas isso foi até comprovado em estudos que até uma relação diretamente proporcional. Então, aquele paciente que tem um Mottling 5, ele morre muito mais do que um paciente com um Mottling 1. E é nesse outro gráfico que ele mostra até essa relação diretamente proporcional. Então, ali no início, compara em relação à sobrevida e o tempo em unidade de terapia intensiva. Então, o Motley 1, ele morre menos, passa menos tempo também em terapia intensiva do que o Motley 4 e o Motley 5. Então, está diretamente relacionado aí também à gravidade e prognóstico desse doente. Outros três parâmetros aqui nesse nosso arsenal de avaliar a perfusão, o lactato, saturação venosa central de O2 e o GAP CO2. E aí, todos esses parâmetros, individualmente alterados, eles não têm muito valor. E aqui que a gente tem que ter mais uma análise crítica também em relação a esses achados. Eles vão ser úteis, avaliados em conjunto. E aí, então, tentando destrinchar um pouco cada um desses parâmetros, né? O lactato, a gente sabe que é um marcador de perfusão tecidual, porque ele vai estar relacionado ali ao metabolismo anaeróbio. Mas aqui a gente tem que ter um valor crítico em relação ao lactato, porque primeiro eu tenho que me questionar, esse lactato, ele está aumentado por conta do aumento mesmo de produção do lactato ou uma redução do clearance? O clearance do lactato é hepático e renal, então qualquer disfunção nesses sistemas eu tenho um aumento do lactato não necessariamente por hipoperfusão. E essa hiperlactatemia, ela é hipóxica ou não hipóxica? Então, outros contextos, tipo descarga adrenérgica, trauma, própria sepsis em si, ela aumenta o lactato, mas não quer dizer que é hipóxica. Então, o próprio uso de nora, do buta, tudo isso aumenta o lactato, mas não necessariamente eu vou ter uma hipóxia. E aí, uma das coisas também, né, aquela quase que uma regra, assim, de clarear o lactato, né, e isso ser o norteador da ressuscitação volêmica. Isso cai um pouco por terra, mesmo a gente sabendo que já foi comprovado em estudo que a normalização desse lactato, ou pelo menos sua redução nas primeiras 6 horas do choque, isso é um preditor de sobrevida. Só que aí a gente também tem essa avaliação crítica em relação ao lactato. Então, eu não posso valorizar um lactato alterado isoladamente. Eu tenho que associar esses outros parâmetros, porque ele pode estar aumentado por outras justificativas também. E outro parâmetro desse seria a saturação venosa central de O2. A saturação venosa central seria a que é avaliada ali no catéter central, e a gente tem a saturação venosa mista também, mas aí seria um catéter de artéria pulmonar, lá avaliado pelo Swan-Ganz, aí eu nem entrei nesse mérito aqui não, mas o racional é mais ou menos o mesmo, só vai mudar o valor de referência. E aqui o que a gente tem que entender? É melhor eu explicar aqui por esse gráfico. Aqui na abscissa a gente tem a oferta de oxigênio, na ordenada a gente tem o consumo, e a gente vê que a ideia, o objetivo do tecido é ele manter o consumo dele, o consumo básico que ele necessita. E o tecido ele até consegue fazer isso,
mesmo havendo uma redução dessa oferta de oxigênio até certo ponto, quando a gente chega nesse DO2 crítico. Só que ele faz isso às custas de um aumento na taxa de extração. Então, à medida que minha taxa de extração ela vai aumentando, significa que a minha oferta de oxigênio está diminuindo, e isso acontece para que eu possa manter um consumo, digamos, fixo. E, em contrapartida, se o meu tecido está extraindo mais oxigênio, volta menos oxigênio lá na ponta do meu catéter. Então, minha saturação venosa de O2 ela é menor. Então, entendido isso, a gente vem para a parte matemática para poder inferir as coisas. Por definição, a gente sabe que a oferta de oxigênio é o débito cardíaco vezes o conteúdo arterial de oxigênio. E aí, o conteúdo arterial de oxigênio é toda essa outra fórmula aí, eu só substituir no lugar do conteúdo arterial de O2. E aí a gente sabe, então, que a oferta de oxigênio vai depender do débito cardíaco, que eu preciso que o sangue chegue no tecido, depende da hemoglobina, da saturação da hemoglobina, vezes uma constante, mais a pressão parcial, vezes uma outra constante que 0,00 é praticamente ínfimo esse valor. Então, basicamente, vai depender do débito cardíaco, da hemoglobina e da saturação. Aí a gente deixa essa informação guardada aqui por enquanto. E de forma muito parecida, a gente tem também a mesma fórmula para o consumo de oxigênio, que vai ser dado pelo débito cardíaco, que eu preciso que o sangue também chegue no tecido para que ele seja consumido. E vai ser uma diferença entre o que chegou de O2 e o que saiu. Então, essa diferença é o que ficou, o que foi consumido ali no tecido. Da mesma forma, aí aqui eu já reduzi a fórmula, mas é só substituir, matemática mesmo, substituir para cá, e o que é o venoso é análogo ao arterial. Então, o que é a mesma coisa que vale para o arterial, vale para o venoso. E aí a gente vê que o consumo de oxigênio, ele vai estar atrelado ao débito cardíaco, à hemoglobina, à saturação, e a diferença entre a saturação arterial e a venosa. E aí, partindo do pressuposto que a gente está falando aqui no contexto de sepsis, eu vou considerar que minha hemoglobina ela é fixa, não é um caso de um choque hemorrágico, nem nada disso, que eu vou ter queda, eu vou ter alteração nessa hemoglobina. E partindo também da ideia de que essa saturação ela é fixa, não tem nenhum problema de saturação da minha hemoglobina, então o que eu posso inferir? Se eu alterar a saturação venosa de O2, eu altero também o débito cardíaco. Então, quando eu estou mensurando a saturação venosa de O2, eu estou indiretamente inferindo um débito cardíaco. Outra coisa que a saturação venosa ela traz para a gente é em relação à taxa de extração. Então, a taxa de extração ela vai ser uma relação, uma proporção. Quanto de oxigênio o tecido ele foi capaz de extrair, e eu vou analisar isso a partir do tanto que retornou. Então, taxa de extração seria o consumo sobre a oferta de oxigênio. E aí, da mesma forma, só substituindo as fórmulas aqui, e já reduzindo também, corta, corta, que é igual, a gente tem que a taxa de extração é 1 menos a saturação venosa de O2, joga para o outro lado, vira essa outra fórmula, saturação venosa de O2 é 1 menos a taxa de extração. Então, elas se complementam. Então, eu posso dizer que se a saturação venosa de O2 ela reduz, significa que o tecido ele extraiu mais, porque voltou menos O2 lá para a ponta do catéter, e isso significa que se ele extraiu mais, a minha oferta diminuiu, porque o objetivo dele é manter o meu consumo estável. Então, aqui a gente vê que a saturação venosa de O2 depende, tanto reflete o débito cardíaco, depende também da taxa de extração. Aí a gente pode pensar, então quanto maior essa saturação venosa de O2, melhor. Mas na verdade não, porque se eu for pensar, todo o oxigênio que chega no tecido, ele volta, ele retorna, significa que o meu tecido não conseguiu extrair nada. E aí a gente entra lá naquele conceito de disfunção mitocondrial. Eu já não estou conseguindo mais extrair, apesar de estar recebendo aquela oferta. E aí, por isso que tem essa referência aí, em fisiológico, seria mais ou menos entre 70% e 75% na saturação venosa central,
que reflete uma taxa de extração basal ali de 25, 30%, que é o normal do tecido. Outro parâmetro que a gente tem para poder agregar isso daí na avaliação é o gap CO2. O gap CO2 vai ser a diferença entre a pressão parcial de CO2 no sangue venoso, do colhido do catéter central, e a pressão parcial de CO2 na gaso arterial, é a gaso pareada, né? Que a gente vive pedindo. E aqui a gente tem que entender dois conceitos de propriedades do gás mesmo. Então, o CO2, primeiro é saber que ele é produto tanto do metabolismo aeróbico quanto anaeróbico. Então, aqui eu consigo pegar as duas vias. E ele também ele é mais difusível entre as células do que o oxigênio. Então, por isso que eu vou utilizar ele para fazer essa mensuração e a avaliação, a interpretação em cima disso, né? E aí, o que que significa? Como é que eu interpreto um gap CO2? Condições normais, aquela quantidade de CO2 que está ali no leito venoso, aqui de azul, ela é mais ou menos próxima à quantidade de CO2 que vai estar no leito arterial, porque ele vai se difundir sem nenhum problema. Eu tenho que ter uma diferença mínima, e a gente coloca esse valor de referência menor que 6, porque eu preciso ter uma diferença de pressão para que haja essa difusão. E aí, se eu tenho esses valores próximos, então menor que 6, essa diferença, significa que eu tenho uma boa difusão do gás, meu fluxo sanguíneo está adequado, e isso eu posso inferir que eu tenho um débito cardíaco também adequado. Agora, a partir do momento que esse gap começa a aumentar, o que que significa? A quantidade de CO2 no leito venoso, ela está muito maior do que a quantidade de CO2 no leito arterial. Então, significa que meu gás ele está difundindo mal um fluxo lentificado. Então, é como se aquele fluxo estivesse mais lento ali naquela região e o meu CO2 ele fosse acumulando no leito venoso, tipo isso. E aí poderia inferir um débito cardíaco baixo ou então um colapso de microcirculação, porque às vezes eu vou ter algum capilar que está perfundindo melhor e outro pior, e aí o resultado ali vai dar ruim, no caso de uma alteração de microcirculação. Mas a questão aqui é que o gap CO2, ele reflete fluxo, não reflete questão de hipoxemia. Então, ele vai refletir débito cardíaco nesse caso. E a partir disso, entendendo esses conceitos e tipo, as armas que a gente tem para poder estar intervindo, a gente sabe o que esperar, o que fazer com cada uma delas. E aí aqui, a gente pensar onde a gente pode estar intervindo e entender o que a gente vai estar fazendo também. Então, a oferta a gente viu que depende do débito cardíaco e do conteúdo arterial de oxigênio. Débito cardíaco vai ser a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Frequência cardíaca depende ali do cronotropismo. Então, no caso aqui, seria mais nas arritmias, BRAD, TACs, em que eu vou estar atuando nesse ponto da equação. E o volume sistólico, ele depende da pré-carga, do inotropismo e da pós-carga. Então, eu preciso de conteúdo, de volume, para poder chegar na minha bomba. Preciso de bomba, de ter força para poder injetar esse volume. E eu não posso ter uma resistência muito alta, que eu não consiga ejetar esse volume. Então, essas são as linhas que eu consigo atuar para tentar aumentar, otimizar meu débito cardíaco. E em relação ao conteúdo arterial de oxigênio, a gente viu também que é essa outra fórmula aqui, considerando então que a pressão parcial de O2 vezes esse 0,000 vai dar quase nada, o conteúdo arterial de O2 vai depender basicamente da hemoglobina e da saturação de O2. Então, a minha oferta de oxigênio, em linhas gerais, ela depende do débito cardíaco, da hemoglobina e da saturação de O2. E dito isso, voltando aqui para cima, a gente novamente pensar sobre a sobrecarga de fluido. Então, a todo momento, a gente vai agir nessas frentes aqui. E a todo momento, a partir do momento que a gente iniciar essa ressuscitação, sempre ir monitorando. E recomenda também a monitorização dinâmica, métodos dinâmicos, né, de fluido responsividade, fluido tolerância, avaliando o débito cardíaco. Mas aí é questão até para outra aula aqui. E em relação aqui à hemoglobina, a gente tem, igual a gente já conversou em outros momentos também, sempre atentar estratégias restritivas de hemotransfusão. Então,
preciso aumentar minha oferta, minha hemoglobina tá ruim, preciso transfundir, é aqui que eu vou agir, ou, enfim. Mas no nosso contexto aqui, a gente vai estar sempre correndo atrás de otimizar esse débito cardíaco. E aí, a partir disso, então, o que, que o Surviving Sepsis ele traz para a gente, né? Que na fase ali de ressuscitação inicial, ele vai sugerir pelo menos aqueles 30 ml por quilo de fluido nas primeiras 3 horas. Isso alterou desde o último consenso, porque antes era até uma recomendação, hoje ele já deixa isso como uma sugestão, então uma recomendação forte, agora uma recomendação fraca justamente por conta de sobrecarga de fluido. Não dá para eu considerar sempre é, esse número cabalístico dos 30 ml para qualquer tipo de paciente. Então, é melhor eu ir monitorando dinamicamente esse paciente em relação à ressuscitação volêmica, né? E aqui ele recomenda o uso de cristalóide como primeira linha nessa ressuscitação e sugere, né, os cristalóides balanceados, Ringer ou Plasma Light, ao invés da solução salina. E antes né, ele não tinha essa sugestão, era qualquer um dos dois. Sugere ainda também as medidas dinâmicas, né, para guiar essa ressuscitação. Sugere guiar a ressuscitação visando diminuir o lactato ao invés de não utilizá-lo, e que não é que ele está falando persiga o lactato a qualquer custo, mas entre usar lactato e não usar o lactato, é melhor que você use, mas lembrando de ter aquele senso crítico em relação ao valor, né? E ele sugere ainda também o uso do tempo de enchimento capilar para orientar a reanimação como complemento às outras medidas de perfusão. Então, é tudo como se tivesse realmente várias possibilidades e a gente vai interpretar tudo em conjunto. E ele recomenda também uma meta inicial de pressão média de 65 ao invés de uma PAI mais alta, partindo do pressuposto que é melhor uma pressão, um fluxo diminuído, porém constante, do que uma alteração muito grande nesse fluxo. Em relação ao manejo hemodinâmico, ele recomenda o uso da anora como o vasopressor de primeira linha, e ele fala também, sugere, né, para não atrasar o início do vasopressor, se for o caso. Então, começa mesmo no periférico, depois garante a sua via central, mas não posterga isso porque não tem um acesso central. E ele sugere ainda associar a vasopressina ao invés de aumentar a dose da nora. Então, a ideia da vaso aqui é entrar precocemente, e não quando a nora já está lá 100 ml dobrada. Então, ele recomenda até entrar com a vaso quando a nora já está mais ou menos nessa faixa aqui, então até 0,5 microgramas por quilo minuto. E ele ainda sugere associar a dobutamina ou então utilizar a epinefrina isolada se for um choque séptico que tem uma disfunção cardíaca, né? Apesar de tudo já otimizado. E aqui, no final, é mais para a gente ter uma visão mais, mais macro mesmo da condução ali do choque. Então, ele tem basicamente 4 fases, didaticamente, né? 4 fases do choque. A primeira fase de salvamento, que é onde eu vou ter aquela ressuscitação volêmica, eu vou garantir a sobrevida daquele doente. A, pode ser que a gente receba o paciente nessa fase, mas esse paciente vai estar mais no contexto ali da emergência. Às vezes a gente vai receber o paciente nas outras fases do choque. E o que é importante também a gente atentar isso. Então, frequentemente a gente vai receber o doente nessa fase de otimização, em que eu vou otimizar o débito cardíaco, vou prover uma oferta de oxigênio adequada. E é aí que eu preciso dos parâmetros de monitorização hemodinâmica e acompanhando dinamicamente esse doente. Depois ele vai para a fase de estabilização, que é quando eu já vou reduzir e prevenir disfunção orgânica e minimizar as complicações. E por fim, a última fase, eu vou para a fase de redução, quando eu vou dando passos para trás. Esse doente ele está melhorando o choque, então começa o desmame de amina, reduz a sobrecarga de volume, corro atrás do que foi pesado à mão lá no início, estímulo de diurese espontânea, enfim, isso aqui é só para a gente ter uma ideia macro, porque às vezes a gente pensa só ali naquele contexto, naquele momento ali, das 12 horas do plantão, 24, e esquece de pensar lá na frente também. Então, esse doente ele vai
chegar nessa fase aqui, se ele sobreviver, ele vai chegar nessa fase. E aí talvez o prejuízo aqui nessa fase de redução já seja muito grande também, pelo que a gente fez lá na fase inicial. E é isso. Se tem perguntas, Excelente. não perguntem. Excelente aí, ó. Palmas merecidas. Aí o Matheus está batendo palmas para você, ó. Merecidas. Excelente sua aula. Muito, muito, muito madura. Assim, Acabou o para módulo de sepsis, né, Bruninho? Pode passar pro próximo aí que você estava planejando. Acho que tá bom. Não precisa mais ninguém dar aula. Não, o de Vai sepsis ser já foi. só depois de março agora, Todo que mundo a de gente também não acordo? vai precisar. não. Concordo plenamente, já pode começar cancelando a aula de quarta que vem. Perfeita, Letícia. Tá tudo gravado, viu, Lembra que gente? tá gravando. Pois é, galera. É isso. Então, aula excelente, tá, Letícia? Eu vou parar a gravação aqui.